Bom, muitos questionam por que Deus, e onisciente que é, não é? Sabendo que Adão tinha livre-arbítrio, podia ou não comer do fruto muito perigoso, por meio do qual o pecado entraria no mundo. Então vai Deus, onisciente que é, vai Deus deixar aquela árvore no meio do jardim, sabendo que Adão podia sim tocar e comer do fruto. E ainda vai deixar uma recomendação. Como se Deus premeditasse e Deus soubesse e fosse o plano de Deus. Então eu faria uma questão para estas pessoas. Por que Deus, não é? Sabendo que existem pessoas que não conseguem viver sem pecar, uma vez que qualquer pessoa que peca está presa em seus pecados, não é? Escravo dos seus pecados. Então vai Deus fazer inferno. Então, assim como Deus não fez inferno, diz a Bíblia, para os seres humanos, mas para Satanás e os seus anjos, então Deus não deixou aquela árvore e o seu fruto no meio do jardim com a intenção de Adão comer e destruir a humanidade, fazer com que o pecado entrasse no mundo. Então, pense comigo, não é? Imagine se no momento em que a Eva pegou o fruto para saborear, então Deus impedisse ela, fazendo com que não comesse. Sendo que primeiro, depois de haver o Senhor dirigido suas palavras a Adão, para que não comesse do fruto, apareceu a antiga serpente, também dirigiu suas palavras a Eva. Disse que Deus está a mentir. Ele sabe que no dia em que vocês provarem deste fruto, vocês serão conhecedores, assim como ele, vão conhecer, não é? Todas as coisas. Então, imagine se Deus impedisse, fazendo com que eles não comessem do fruto. Adão e Eva, não é? Podiam acreditar mais na serpente do que Deus. Então diriam, Deus sim, é verdade, Deus está nos impedir comer desse fruto, porque Ele tem medo que sejamos assim como Ele, conhecendo todas as coisas. Então, Deus sim, não é? Tinha que deixar a Adão comer do fruto, pecando assim contra ele, para que próprio Deus, não é, fosse achado justo em suas palavras e vença quando for julgado. Bom, a palavra de Deus é bem clara, meu querido irmão. Disse o apóstolo Pedro, assim como surgiram falsos profetas na antiguidade, nos nossos dias, na atualidade, não é? Também surgirão falsos mestres, os quais introduzirão de forma encoberta, não é? Heresias de perdição. Quer dizer, essas heresias, a sua finalidade é nos levar à perdição. Então elas dizem, por que Deus não protegeu a árvore? Sabendo que a árvore o fruto daquela árvore era muito perigoso. Fruto, né, por meio do qual o pecado entraria na humanidade. Então, essas pessoas vão assim, não é? Colocando Deus em questão, fazendo um julgamento em suas mentes. Então, Deus vai deixar, não é, com que Adão e Eva desobedeçam a Ele, comendo assim do fruto que Ele proibiu, não é? Para que aconteça o que o Senhor Deus disse em sua recomendação. No dia em que vocês tocarem do fruto, no dia em que vocês comerem, certamente há de morrer. Então, Deus vai deixar com que eles pequem, não é? Com que Adão e Eva pecassem contra ele, e assim aconteceu o que ele disse em sua recomendação. Adão e Eva, não é? Comeram do fruto, desobedecendo a Deus, e morreram, apesar de permanecer ainda de pé. Então, Deus assim permanece justo em suas palavras e vencedor quando é feito um julgamento, não é? Contra ele na mente dos seres humanos. Então, Deus, não é? Não que Deus concordasse, compactuasse com a desobediência do Adão. Mas Deus tinha sim que deixar Adão desobedecer a ele, porque Deus já havia deixado uma recomendação. Adão, no dia em que tocares do fruto, no dia em que você comer, certamente has de morrer. Então, se Deus impedisse, fazendo com que Adão não comesse do fruto, Deus seria falso em sua recomendação. Adão pensaria consigo mesmo, não é? Adão e Eva. Deus está a proibir, não é, com que toquemos, com que comamos do fruto, porque a antiga serpente, na verdade a serpente, estaria certa em suas palavras, na mente do Adão e Eva, não é? Pensariam consigo mesmo, Deus impede, não é, tocarmos aquele fruto, porque sim, a serpente está correta em suas palavras. No dia em que tocarmos,
ou no dia em que comermos, não vamos morrer, mas seremos conhecedores de todas as coisas, assim como Deus. Então, para que isto não acontecesse, para que Adão, quis dizer, Adão e Eva, não fizessem esse julgamento em sua mente e Deus saísse a perder, Deus tinha sim que deixar com que Adão e Eva pecassem contra ele. Bom, meu querido irmão, não te deixe levar por essas falsidades, estas heresias, não é? Então, se existe alguma cláusula em ti, procure pessoas mais próximas, pastores que, não é, reconheces ser pastor de Deus. Se tens alguma dúvida a respeito da palavra de Deus, não é? Ore, procure meditar a palavra de Deus e procure pessoas que conheçam mais do que você, mais do que até a palavra de Deus, para poderem te ajudar. Então, quanto à inquietação que há na mente das pessoas a respeito do acontecido no Jardim do Éden, diz aqui a palavra de Deus, no livro de Salmos, de número 51, verso 1 a 4, disse Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Quis dizer, 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. 4. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Não é? As outras versões vão dizer, para que sejas justo em tuas palavras e venças quando fores julgado. Disse eu, não é? Deus tem sido julgado. Então, Deus, não é? Vai permitir com que Adão pecasse. Não que Deus consentiu com o pecado de Adão. Deus já havia deixado uma recomendação para Adão.